Apareceu aqui live. Boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos e todas. Nós estamos aqui começando mais uma live do projeto Eu Prefeito. Eu estou hoje aqui fazendo a representação do projeto sem o meu parceiro de atividade, o professor Leandro. O Leandro Silvio hoje está num compromisso, né? Para quem não sabe ainda, ou para quem não percebeu, o Leandro está num projeto coletivo, né? E sai com uma pessoa que representa um grupo de pessoas, né, da cidade de Nova Iguaçu, e pretende se lançar candidato a vereador. Hoje foi dia da decisão partidária, né, para que ele pudesse ser ou não, e acabamos de receber mais cedo a notícia de que, sim, o Leandro é pré-candidato, aprovado pelo partido dele, né, no qual ele é filiado, mas agora que começa o trabalho, já para ele poder fazer essa candidatura que representa não apenas o Leandro, não representa, não tem vínculo com o Eu Prefeito, é um projeto paralelo que não se encerra nas eleições que vão acontecer agora em novembro, mas que é uma caminhada que os cidadãos e cidadãs têm que pensar, né, como que nós abordamos política e fazer política. Existem várias formas de estar envolvido na democracia e dedicar, né, um tempo da sua vida à política é também um sacrifício pessoal. Muitas das vezes a gente sabe, né, o momento não é dos mais agradáveis, as pessoas estão muito resistentes para falar de política e de políticos, mas se a gente não botar boas pessoas que a gente acredita que podem fazer mudança e transformação dentro do ambiente da política eleitoral, a política partidária, nos postos de comando, nós vamos ficar sempre à mercê dos mesmos personagens, né? Agradecer aqui, então, imensamente a resposta positiva do convite do Ilan Mendes, ele que é psicólogo, ele é daqui da cidade também, e vou passar a fala para ele, para que ele possa se apresentar, né, como nós temos já o hábito de fazer com todos os nossos convidados. Ilan, fica à vontade. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, como ele já me apresentou, meu nome é Ilan Mendes, eu sou psicólogo, né, professor, escritor, palestrante, e aceitei o convite de muito bom grado, principalmente pelo tema, né, um tema tão importante para a sociedade nos tempos atuais, né. Agradeço novamente não só a LOVE, mas também a indicação do próprio Leandro por estar aqui, para poder estar debatendo, né, sobre a importância de como o Setembro Amarelo é importante e em como essa movimentação deveria existir os 12 meses do ano e não apenas em um. Mas, em suma, hoje a gente vai falar bastante sobre isso, a gente vai debater, a gente vai conversar, então sejam bem-vindos todos aí. Bom, a gente tem o hábito, né, de começar os temas tentando ambientar as pessoas, e para muita gente o trabalho do psicólogo é uma coisa um pouco nebulosa, porque muita gente, quando fala em psicólogo, fica com medo. Não, mas eu não vou em psicólogo, eu não sou maluco, né? As pessoas têm esses preconceitos com determinados ofícios, psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Então, já para a gente não sair daqui partindo com esse tipo de dúvida, com esse tipo de preconceito, explica para a gente o que o psicólogo faz, quem é um psicólogo, em que áreas ele atua, e fala um pouquinho da sua trajetória de formação, por favor. Então, realmente é um pouco complicado, as pessoas têm uma má impressão, né, da profissão. Quando a gente faz uma alusão à psicologia, a pessoa fala, mas eu não sou maluco, né? A mesma coisa ao psiquiatra. Hoje em dia a gente já sabe que tem alguns números, né, que a cada 100 pessoas, pelo menos uma pessoa tem algum tipo de transtorno ativo e que não conheça, né? Que isso é grave, porque a pessoa carrega isso. Mas o que a gente faz, né? Qual é a nossa função? Né? Nós somos um tipo de profissional que busca entender o comportamento e as funções mentais do ser humano, né? A gente aplica métodos científicos, isso é muito importante,
né? O senso comum, e aí eu lembro muito desses testes das redes sociais, né? Que colocam, clica aqui, responde isso, responde aquilo, e pronto, agora você é uma pantera. Por que você é isso, né? E a gente lida com uma questão muito mais científica, né? Os nossos testes têm 144 perguntas, tem 20, 60 em várias aplicadas, tem até que tem mais de 500 perguntas fracionado em 4 ou 3 testes, dependendo do âmbito que a gente está investigando, né? E aí, a principal coisa que a gente leva em consideração é estudar a subjetividade, né? A subjetividade, na verdade, é o que faz a gente entender que cada ser humano é único, né? Por mais que existam estudos que dizem que qualquer tipo de transtorno, a pessoa pode ter um transtorno XYZ, a gente tem a subjetividade. A subjetividade é como as nossas impressões digitais. Não existe uma igual à outra, assim como a subjetividade também não. Então, o nosso papel como psicólogo, né, a gente precisa, primeiro, lidar com toda essa questão científica. Nós não agimos como em muitas séries e filmes, que é pura dedução, não. Nós temos livros que, para a gente, são como bíblias, né, que é a Classificação Internacional de Doença, que é conhecido como CID, que está na sua 10ª edição, e a gente também tem o DSM-5, que é um manual de estatístico de transtornos mentais exclusivos. Esse, sim, praticamente é aí o nosso livro base, né? Esse livro, hoje, na sua 5ª versão, tem 992 páginas, que tem que ser estudadas. Eu não conheço nenhum profissional eficiente que consiga fazer avaliações cognitivas, entender sobre todo tipo de transtorno sem que tenha passado pelo DSM-5. Então, resumindo, a gente lida com a saúde mental, né? A saúde mental da pessoa. E como a saúde mental influencia positivamente ou negativamente. Como é que os medos e receios fazem a pessoa perder a oportunidade? Né? Como é que um transtorno pode fazer com que a pessoa estrague a sua vida, o seu convívio social? E por conta disso, você, por exemplo, perde uma indicação para o emprego, né? Perde uma indicação, né? E aí a gente tem todas as questões, seja no âmbito profissional, pessoal, amoroso e até mesmo financeiro. Uma vez que você aprende a lidar com as pessoas, que você se torna mais carismático, né? Você acaba atraindo mais as pessoas e, obviamente, as oportunidades acabam aparecendo desculpa, com mais eficiência. Então, essa é a função do psicólogo. Né? Dentro do que você explicou, fica claro a necessidade, né, fica claro para compreender a necessidade de quando a pessoa faz um tratamento que seja um acompanhamento, porque como compreender a subjetividade do indivíduo com uma consulta ou duas, né? Tem que ter um trabalho continuado. Foi bom você fazer esse adendo, essa observação. Bom, eu tenho uma série de questões, você vai ter liberdade para falar, não tem relógio marcando o seu tempo, né? A gente só tem um teto mesmo de fim dessa live, que eu tenho compromissos após o horário da live. Mas, assim, a primeira coisa que a gente para chegar lá no tema central, eu queria que você começasse a falar o que é uma depressão, né? Já que o tema central é o Setembro Amarelo, ele é decorrente desse processo da pessoa que tem a depressão. Então, você explica o que é a depressão e depois quais são as características da depressão, por favor. Tá. Para eu poder tentar explicar um pouquinho sobre depressão, a gente tem que entender primeiro o que ela é e o que ela não é, né? A primeira coisa importante que a gente tem a falar sobre os transtornos é que é um transtorno que afeta diretamente a sua área cognitiva, né? Ela provoca sentimentos de tristeza, perda, a falta de interesse em atividades que antes eram extremamente prazerosas para você. Só que isso pode levar a uma grande variedade de emoções. E essas emoções, elas acabam também desenvolvendo, a gente chama de, como é que a gente fala? Questões psicossomáticas. É essa palavra que eu estava procurando. E aí, quando a gente acaba desenvolvendo questões psicossomáticas, as pessoas começam a olheira, a bolinhas no corpo, coceira, começa a ter arrepios, bolores. Tudo isso acaba gerando diversas coisas, né? Só que o transtorno hoje, né, a depressão, ela já
Já foi cientificamente comprovado que esse transtorno ele afeta fisicamente a pessoa, ou seja, fisiologicamente, né? Nós temos substâncias que a gente chama de neurotransmissores, e uma vez que eles estão estáveis, o nosso humor, os nossos transtornos, eles ficam tudo ok. Mas uma vez que a gente adquire algum tipo de transtorno, o cérebro ele para de produzir ou gera muito essas substâncias. E isso acaba alterando o nosso comportamento e a nossa visão para as coisas. Ou seja, os transtornos depressivos, no plural, né? Porque o senso comum ele conhece apenas como depressão. São vários. O senso comum conhece apenas como depressão, no singular, né? Mas nós que somos da área da saúde, a gente tem que ter essa noção de que são transtornos, no plural, depressivos, porque eles são caracterizados de N maneiras, né? Hoje, através do próprio DSM-5, que, como eu falei para você, ele é a nossa Bíblia, né? A gente consegue perceber que a gente tem transtorno, são 6, se eu não estou enganado, né? Transtorno disruptivo de desregulação do humor, né? Esse aqui quase ninguém ouve falar, mas a gente vê isso muito. São aquelas pessoas que têm aquelas explosões de raiva depois de períodos de ter ficado retraído, acanhado, sozinho. A gente tem os transtornos depressivos maior, que esse é o mais conhecido do senso comum, por conta da acentuada perda de interesse nas atividades do cotidiano, como higiene pessoal, sair, conversar e afins, e prefere o isolamento. Esse aqui é o que é mais conhecido e é o que tem o maior descritor no DSM-5, já por conta desse acompanhamento extensivo que nós temos feito por anos. Mas isso a gente também tem o maior número de estereótipos, né, de pessoas estereotipadas com depressão. Isso. Os estereótipos, eles, na verdade, caracterizam e acabam prejudicando o paciente, né? Porque a gente fala do transtorno depressivo maior, a pessoa tem lá 3 das características, mas ela precisa ter 5, ela procura na internet, e aí ela acaba abraçando aqueles sentimentos quando nem sequer ela tinha, né? Nossa, então só falta eu não tomar banho? Nossa, então só falta eu... Exatamente. Então só falta eu não falar com os amigos, então a pessoa acaba adquirindo isso, né? Tem um efeito semelhante com a automedicação, vamos dizer assim, né? Isso, e eu nem falei sobre as medicações ainda, né? Porque além do transtorno depressivo maior, que é o mais conhecido, né, do senso comum, nós temos também o transtorno depressivo persistente. Na saúde mental, a gente chama isso de distimia, né? Que além dele ser, como é que eu posso dizer, veemente, além dele ter todas as características, né, do transtorno depressivo maior, por exemplo, ele é muito mais consistente e persistente, né? Ao invés dele ter crises semanais, aqui a gente pode ter crises diárias, né? E aí a gente pode ter características que se diferenciam, como insônia ou hipersonia, né? Ou seja, a pessoa não dorme, ou ela dorme demais, né? Ela tem baixa energia ou fadiga, né? E aí tem pobre concentração, não consegue fixar, porque os neurotransmissores do seu cérebro eles funcionam de maneira diferente, então eles alteram a sua percepção das coisas. Nós temos o transtorno disfórico pré-menstrual, que aqui exclusivamente se trata das mulheres, né? Obviamente se refere durante esse período de menstruação e como é que os neurotransmissores das mulheres alteram durante esse período e acaba colocando ela num estado depressivo. A gente tem o transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento. Isso aqui pouquíssimas pessoas sabem, né? Todas as substâncias que a gente toma, elas têm aquele famosa contraindicação escrito na bula, né? Mas raramente as pessoas leem a bula. Então elas não sabem que grande parte dessas substâncias podem sim causar um transtorno depressivo. E aí, normalmente, é induzido por substâncias. Né? Se a gente vê as bulas, a gente não toma remédio algum, né? Se for uma pessoa muito paranoica, né? Ela vai ler e vai... se a pessoa for paranoica, sim, mas é bom entender que toda medicação, ela age diretamente sobre uma área, né? Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, uma medicação que vai ajudar você com dores extremas no corpo, né? Você vai tomar ela uma vez, você vai parar de sentir dor, né? Quem está sentindo dor quer parar de sentir dor. Mas na bula está escrito que isso pode causar inchaço nas mãos. Acredita, a pessoa não vai parar de tomar medicação
e parar de sentir dor porque a mão dela incha. Basicamente é o que acontece aqui no transtorno depressivo induzido por substâncias ou medicamentos. Né? A pessoa está passando por alguma situação muito difícil, né? E aí ela toma alguns remédios fortes, normalmente remédios controlados, ou como o senso comum chama, tarja preta, né? E então ele acaba tendo consequências, principalmente quando a usabilidade desse medicamento é contínua. Mas é importante dizer aqui que a gente está falando de substância e medicamento. E aqui na substância a gente pode falar das drogas ilícitas. Claro. Né? O uso constante da cocaína, o uso constante do crack, isso tudo vai fazer com que o seu cérebro funcione de maneira diferente e, obviamente, você pode acabar caindo aqui e desenvolver o transtorno depressivo, né? A gente tem os transtornos depressivos devido a outras condições médicas. E aí eu não estou falando de medicação, eu não estou falando de substância, eu não estou falando de nada pré-menstrual. Aqui eu estou falando devido à condição médica. E aqui eu estou falando de doença. E também é diferente doença de transtorno. É muito importante a gente ter essa noção que quase ninguém sabe, né? Né? Um exemplo muito comum é uma pessoa com câncer, né? Que acaba desenvolvendo uma depressão em decorrência da consciência de uma outra patologia. Exatamente. E a gente está falando de câncer, a gente pode falar de um acidente vascular cerebral, como as pessoas conhecem o AVC, ou derrame, né, como as pessoas costumam falar. Tudo isso pode realmente gerar, mas quando eu aplico meus cursos ou quando eu dou aula, eu sempre tento diferenciar um transtorno de uma doença. Basicamente, por mais que a gente tenha medicamentos que tratam a depressão não tem cura. Uma vez que você ativa ou desenvolve um transtorno, ele não tem cura. Ele é tratado. Você minimiza tanto os sintomas que ele fica risório. E aí você se torna um neurotípico, né? Você fica bem tranquilo. É assim que funciona. E aí, diferente da doença... Neurotípico é o que se considera o saudável. A pessoa saudável é normal. Saudável é a melhor palavra que você pode usar. Normal a gente não porque usa. as pessoas têm o hábito de chamar de normal, né? Não, eu estou bem, agora eu sou uma pessoa normal. Não, de perto, como se diz, ninguém é normal, né? Exatamente. Então, o seu normal, se eu aceitar o normal, eu tenho que ignorar quando eu comecei a falar sobre subjetividade. Uma vez que eu digo que cada pessoa é independente uma da outra. Né? Então é muito importante a gente ter essa noção que doença, a gente sabe a origem, né? E a gente sabe a cura. Isso é muito legal. A gente, tratamento, mas especificamente a cura, porque as doenças elas têm cura hoje, né? E aí é diferente de uma síndrome, por exemplo. Lá, né? Se a gente falar do Down, a gente sabe a origem, que é o cromossomo 21, mas não tem cura. Então a gente tem já uma diferenciação de doença e síndrome. E o transtorno? O transtorno, a gente não sabe a origem, tá? A origem mesmo, por que desenvolve, a gente não sabe. A gente tem os porquês dela, mas a gente não sabe a origem mesmo. Falar para você, olha só, é genético, olha só, ativa porque você não pode assistir TV. Entendeu? A gente não sabe como evitar lá. A gente não sabe. Entendi. Não tem uma prevenção clara. Isso, não existe um processo preventivo para depressão. É claro, você pode correr, você pode fazer exercícios físicos, você pode fazer isso tudo, mas é um transtorno mental, né? E, finalmente, né, o transtorno ele não tem cura, né? O que tem são todos os acompanhamentos e tratamentos que permitem você ter uma qualidade de vida melhor. E aí a gente pode fazer isso através de processo clínico, ou seja, psicólogo, outros tipos de terapias, ou a gente tem os médicos, mais especificamente os psiquiatras, né, que ministram as medicações para que você tenha um bem-estar. E aí eu sempre ouço, Alô, as pessoas falando, mas eu não vou tomar remédio, né? Eu não quero tomar remédio, eu não quero fazer isso, não quero tomar aqui. E aí eu dou sempre um exemplo. Né? Vamos supor que agora vamos supor que eu chegue agora para você e falo, olha só, Alô, vamos fazer o seguinte, escolhe uma cirurgia qualquer que você queira fazer agora, nesse minuto, eu pago tudo para você, nesse instante. Aí você vai lá e fala, vou fazer aqui uma lipo. Pode escolher o que você quiser agora. Você pega, vai lá. Tô chegando lá. Você vai, você cuida dela, você senta na mesa de operações, o Ilan pagou tudo para você. O que o cirurgião, ou o que a equipe tem que fazer antes de começar a cortar você? Olha... Não sabe? Tem bastante trabalho, mas assim...
Antes de me cortar, tem que me aplicar anestesia, pelo menos. Mas e eu se eu não acredito que aplicar fazer um anestesia? psicológico. Não, mas e se eu não aplicar anestesia? Eu vou O que estar acontece? sentindo todo o procedimento, correto? É a mesma alusão quando você faz um acompanhamento psicológico, né? Como é que eu vou conseguir desenvolver um trabalho de psicoeducação? Como é que eu vou conseguir desenvolver um trabalho se a sua mente não está comigo? Se você começa a retorcer, distorcer a realidade, o processo é o mesmo. Assim como você precisa tomar uma injeção, né, para que você tome uma anestesia geral, para que tudo fique tranquilo, o mesmo acontece com psicoterapia, né? É uma coisa que a gente faz em conjunto, né? Então, basicamente, a depressão... Um pressuposto, né, para fazer o procedimento. Isso, e é um auxiliar, né? Muita gente fala que tomar medicação durante a depressão, na verdade, é tomar o sol com a peneira. Eu já penso diferente, eu acho que a gente faz um trabalho em conjunto, né? Para a gente poder tratar alguém que tem depressão, e aí tem que lembrar de todos os transtornos depressivos que eu falei, encontrar a origem, porque cada um deles é tratado de uma determinada maneira, todos eles têm uma determinada abordagem, e isso eu nem falei com você ainda, né? A psicologia ela deve ter 10, 12, 15 escolas diferentes. Cada uma delas trata a pessoa de uma determinada maneira. Eu, por exemplo, eu lido com... A gente trabalha com TCC, né? Que a gente lida com análise do comportamento, né? E aí a gente fala de psicanálise, e aí a gente fala de humanista, a gente tem várias outras escolas para poder lidar com isso. Mas basicamente, né, para explicar aqui muito básico, a depressão é um transtorno, né, e é um transtorno mental que afeta a sua vida, o seu cotidiano, fazendo você perder o interesse em coisas. E essas coisas são essenciais para o desenvolvimento profissional, social, amoroso e financeiro. Então eu posso falar basicamente... Esclarecimento fantástico, porque, como eu comentei, né, é bem vulgar esse preconceito, tanto com quem tem a depressão, quanto com quem procura um psicólogo, ou até com o trabalho do psicólogo, né? As pessoas, não, psicólogo é para tratar quem é doido, eu não estou doido, estou triste, né? Mas, assim, se você não está desempenhando suas atividades de forma saudável, né, no convívio social ou no convívio profissional, na relação amorosa, é possível, correto? Né, se eu compreendi bem, é possível que somente a partir de um diagnóstico avalizado, né, do profissional, você vai poder voltar a ter a sua vida saudável, né, ou aquilo que a gente considera, na linguagem vulgar, sua vida normal. Correto? É isso? Basicamente é isso. Um resumo. Então tá bom. Nós estamos aqui, né, no dia 16 de setembro de 2020, no passar de 6 meses já, né, de um processo de pandemia, exatamente no período que existe uma campanha que tem se tornado cada vez mais famosa, mais vista. Eu mesmo só fui me dar conta dela nos últimos 4 anos, acredito, ou 3 anos, né? Eu não sei como era tratado esse tema anteriormente, né? Eu sei que há todo um tabu em torno desse assunto, né? Ele é um tema pesado, tanto pelos aspectos sociais, religiosos, culturais, né? Mas eu queria que você, então, a gente, pegando já a segunda perna da nossa live, a gente fosse direto ao ponto, né? O que é o Setembro Amarelo e o que ele significa? Aqui é um ponto central para a gente poder discutir o assunto dessa live, e acredito que tem muita gente que fica na superficialidade de botar uma fotinha, alguma coisa, e não compreende, de fato, o que significa essa campanha. O Setembro Amarelo, ele surgiu nos Estados Unidos em 1994, tá? A depressão é o mal que acompanha o ser humano há muito tempo. A diferença é que hoje a gente tem mídia, né, e a gente tem essa divulgação rápida de qualquer tipo de informação. Mas em 94 a gente não tinha esse acesso à internet, né? A gente não tinha esse fluxo, né? E tudo aconteceu por conta de um garoto chamado Mike M. O Mike M, ele era um garoto jovem, se eu não me engano ele tinha 17 anos na época,
ele já mostrava diversos sinais para a família, né? E ele já tinha ficado longe dos amigos. O hiperfoco dele era o Mustang amarelo. Era o Mustang amarelo que ele tinha. E ele reformou, né? Se eu não me engano, era um Mustang 68. Eu não sou muito bom com modelos de carro, mas eu acho que foi isso. Depois de mostrar sinais por muitos anos, e mesmo depois de rir e se divertir com a família, ele pegou o carro, né? E ele acelerou com tudo que tinha, e ele acabou batendo e falecendo, né? Os familiares, inclusive a mãe, né? O nome dela é Darlene, se eu não estou enganada. Uhum. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Não fazia ideia. Só depois dela ter perdido o filho é que ela descobriu exatamente o que se tratava. Os médicos, as pessoas que a acudiram, explicaram para ela o que é a depressão, né? E durante o velório do Mike, ela fez um cartão, né? Colocou uma fita amarela e exatamente da cor do Mustang, que era amarelo, né? Que foi restaurado por ele e era a sua maior paixão, a única coisa que ele focava. E durante o funeral ela distribuiu 500 cartões, né? E esses 500 cartões ela colocou essas fitas com a mensagem simples: se você precisar, peça ajuda. Isso foi em 94. Os cartões, em poucos dias, rapidamente se espalharam por todos os Estados Unidos. E aí começaram a surgir os pedidos de ajuda, especialmente dos jovens, né? E aí, cada vez mais, essa conscientização e discussão sobre o tema mostraram a importância disso nos Estados Unidos. E hoje, infelizmente, as maiores vítimas são jovens, né? A gente tem aí um número que entre 13 e 18 anos, a gente tem o maior teor de suicídio, né? Aqui no Brasil demorou muito, né? A gente demorou até 2015 para que a gente começasse a compartilhar essa ideia. E aí a gente tem 21 anos. 21 anos para a gente começar a utilizar esse mês para poder enviar essas mensagens. Por mais que tenha começado em 2015, foi em 2018 que isso começou a se tornar realmente grande. Ou seja, 24 longos anos, 24, 23 longos anos aí, para que isso realmente tomasse força no Brasil. Hoje a gente tem a CVV, né, que logo depois, aí, em 2015, já começou a criar aí, né, que é o Centro de Valorização de Vida, começou a fazer toda essa mobilização. E eles não estavam dando conta, e aí o governo, junto com eles, criou um esquema com o número 188, né, que é o número para você poder pedir ajuda. E assim, o número ele é efetivo, sabe? Ele realmente é muito efetivo. Ele tem toda uma estrutura. O número é 24 horas, né? A gente tem realmente, mas tem uma coisa que me preocupa e aí eu gostaria de fazer uma pauta sobre isso, se você me permite. Claro, com certeza. Nós profissionais da saúde, principalmente da saúde mental, nós temos uma responsabilidade muito grande com os nossos pacientes. A preparação necessária para poder lidar com alguém com um transtorno depressivo, ela é essencial. A gente está lidando com uma outra vida. A nossa responsabilidade é imensa. Se eu não me engano, faz uns 2 ou 3 anos, o governo hoje ele exige que caso nós tenhamos um paciente com risco de morte, nós preenchamos um documento e envie para ele. E aí, Alof, o que eu vejo é que isso, infelizmente, não é feito. Entendi. E aí cai naquela conversa que a gente teve um pouquinho antes da gente começar a live de números. Os números hoje, infelizmente, eles não são um número real, né? É uma média, é uma proporção apenas. E aí a gente pode colocar 20% a mais, talvez, porque a gente não tem esses números exatos. Isso tudo acontece por conta da falta de capacitação do profissional.
A gente entende que os profissionais da saúde mental, eles talvez não sejam tão remunerados quanto mereçam. E aí todo treinamento tem um custo, né? Mas se você quiser lidar profissional com pessoas com depressão, qualquer um dos transtornos depressivos, por favor, faça capacitações corretas, estude, cara, porque você está lidando com uma outra pessoa. E isso é muito grave, né? Muito grave. A gente ouve histórias bizarras sobre isso. Então é uma questão de mão dupla, se você me permite comentar, né? Porque se há um projeto, né, que não era governamental, como é o CCV, correto? Se eu estiver falando errado, você me corrija, por favor. O CCV era uma iniciativa de grupo de pessoas, né? Acredito que tem até um link com a Legião da Boa Vontade, que tinham, não sei se é a mesma matriz, mas acredito que tem algum tipo de relação, conexão, mas são pessoas voluntárias. Nós sabemos que quando a pessoa é voluntária, ela já está ali se doando, no sentido de doação do seu tempo, do tempo de vida dela, né? Da sua força de trabalho. Para essa pessoa se formar, precisaria ter um apoio externo, porque ela já tem que estar, porque quem doa seu tempo também tem outras atribuições, a não ser que seja um filantropo rico, né? Mas eu não vejo isso muito na prática, né? Eu vejo pessoas comuns, pessoas como eu e você, que estamos aí tentando fazer alguma coisinha aqui e ali para melhorar aquilo que a sociedade apresenta para a gente. Então, você tem uma iniciativa privativa, né, das pessoas, e após um certo processo, há uma adesão do governo a esse projeto, criando, então, uma espécie de parceria. Então, segundo o que você está falando, eu acredito que tem que haver uma formação ofertada pelo poder público para essas pessoas que são voluntárias. Você concorda com isso ou eu estou equivocado? Ou deveria haver outros tipos de... Comenta um pouquinho o que você acha sobre isso. Olha só, a gente aqui no Brasil nós temos um mau hábito, né? Todos nós, temos um mau hábito de entender que a gente se doa, né? Você usou a palavra voluntário, foi isso que você usou? Uhum. Então, o voluntário, ele não quer dizer que ele não receba ou que ele não tenha apoio, tá? O fato de você fazer voluntariado não isenta você de receber alguma coisa, mesmo que seja apenas uma bolsa auxiliar de passagem ou algo desse tipo. Eu não sei como funciona com a CVV, com a Legião da Boa Vontade, mas eu já conheci outras ONGs que uma vez que você se ofereça como voluntário, você tem direito a uma bolsazinha para poder te ajudar. E aí essa bolsa pode ser uma bolsa transporte, pode ser uma bolsa que tem transporte, que tem alimentação, né? Mas não existe vínculo empregatício. Mas sim, o governo, muitas vezes, ele está ligado a isso, mas isso varia muito de como é que está o nosso governo atual. Depende de cidade para cidade, no caso de bairro para bairro, estado para estado. Depende muito, porque depende de quem está no poder, depende do governador, e aí depende do prefeito, e aí a gente segue uma onda, né, de necessidades políticas para isso. A gente tem, sim, tá, outras organizações, né? A gente tem o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, aqui em Nova Iguaçu. Nós temos o CAPS 3, o CAPS ele é dividido em vários, né? CAPS 1, quando a gente tem uma quantidade pequena no município, o CAPS 2, quando é uma quantidade mediana de pessoas, o CAPS 3, que quando o município tem uma quantidade gigantesca de pessoas, como Nova Iguaçu, né? O CAPS 3, ele funciona 24 horas por dia e ele está ali para poder acudir, mas a população não conhece o CAPS, né? Não existe, assim, um projeto, né, para poder explicar o que é o Centro de Atendimento Psicossocial. As pessoas não conhecem, não sabem que isso está lá disponível para elas procurarem, né? As pessoas não sabem que funciona 24 horas por dia, em processo de crise, em processo da pessoa estar com ansiedade, onde vai precisar de uma medicação, as pessoas normalmente procuram um hospital, né? E aí o hospital já tem toda aquela demanda, principalmente aqui, eu moro praticamente do lado do Hospital Geral de Nova Iguaçu, isso aqui está sempre lotado, né? E aí pegar e levar no CAPS talvez fosse uma oportunidade. E a gente tem o CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, a gente tem o CAPSI,
que é o CAPS, ou seja, Sim. Centro de Atendimento Psicossocial Infantil, e a gente tem o CAPS AD, que é o Centro de Atendimento Psicossocial Álcool Drogas, né? Ou seja, olha como é que a demanda, né? Olha como é que a gente tem essas ofertas, né, de serviços e muita gente não conhece. Sabe quando Foi é que as bom, pessoas... Não, pode falar. foi bom você comentar exatamente porque a assistência social, que é o órgão governamental que atende, né, esse serviço prestado à população, é um dos serviços públicos mais mal falados nos últimos tempos, né? Porque a pessoa tem uma narrativa toda apropriada desse momento, que é que a assistência social é confundida com assistencialismo, no sentido paternalista das coisas, e que não tem uma conexão efetiva. Né? As pessoas misturam assistência social, programas de redistribuição de renda, e o CAPSI e CAPSI, eles não têm vínculo com essa perspectiva. Né? Ele até pode estar atuando em conjunto, em paralelo, concorda? Depois você encontrar algum equívoco da minha parte, você me corrija, mas ele não necessariamente atende uma pessoa que demanda de um serviço social como um Bolsa Família, porque pode ser uma pessoa que tem a condição econômica satisfatória, mas que está com problema psicossocial. Né? Eu quero que você faça esse esclarecimento, porque há uma confusão enorme nesses dois tipos de serviços que são atendidos pela mesma secretaria, mesmo ministério. São serviços bem diferentes, na verdade, né? Exato. Normalmente, quando eu ainda não estava formado, eu sempre indiquei os CAPs para as famílias que precisavam, né? Porque lá é um centro de assistência psicossocial. Mas a gente tem o CRAS, e aí o CRAS é um centro de referência de assistência social. É completamente diferente, né? Porque quando a gente fala do CRAS, né, a gente está falando desse centro de referência de assistência social. Né? Ele é a porta de entrada para assistência social no Brasil. É um local público, né? Ele é localizado normalmente em uma área de fácil acesso ou normalmente onde existe uma vulnerabilidade social, onde são oferecidos, ou seja, ofertados esses serviços. E aí a gente pode ter mais de um CRAS. Normalmente, se eu não estiver enganado, né, a gente tem CRAS por bairros, dependendo do tamanho do bairro. Né, e a gente tem essa demanda e existe um CRAS. Né? Por exemplo, aqui na posse mesmo, eu não sei se nós temos um CRAS, apesar do tamanho da posse. Sim. Mas eu sei que a gente tem nas adjacências, a gente tem Ponto Chique, a gente tem Austin em América, Austin tem. Ou seja, eu não sei exatamente qual é o pré-requisito para o CRAS. Mas o CRAS ele tem uma outra demanda. Essa demanda de Bolsa Família, a demanda de você ter lá sua carteirinha de acesso que permite, abre as portas para você ter outras coisas, isso é o CRAS. É o Centro de Referência de Assistência Social. Agora, quando a gente está falando de saúde mental, a gente fala do CAPS. São dois órgãos bem diferentes, exatamente, que ofertam serviços diferentes. E, infelizmente, a gente ouve mal porque depende, e a gente volta, infelizmente, para a política, né, e para o repasse que é feito para esses órgãos. Né? E aí, cada equipe demanda 6, 7, 8 pessoas, e essas pessoas atrasam o pagamento, e aí você desmotiva. E eu passei um bom tempo no CAPS AD, aprendendo muito, e eu já vi a psicóloga indo embora, sabe? Tipo, eu não vou voltar. Não dá para eu trabalhar aqui. Tipo, tô há 3 meses sem receber. Né? E são e aí equipes multidisciplinares, né? Sempre, sempre. Isso é essencial. Essencial que sejam multidisciplinares. E para esclarecer, multidisciplinar, a gente está falando de fonoaudiólogo, a gente está falando de, às vezes, fisioterapeuta, a gente está falando de, talvez, dependendo da demanda, a gente tem psicopedagogo, e aí depende um pouco, né? E aí a saúde mental, quando a gente fala em risco, a gente também acaba esbarrando em saúde física. Porque a gente também fala de comorbidade, e aí a gente tem um cara que era extremamente ativo, aconteceu um acidente, o cara perdeu um braço. Aí a gente entra na condição lá dos transtornos depressivos devidos, né, à condição médica. Né? E aí o cara entra nessa espiral, e aí ele precisa, caso não tenha situação financeira, ir para o CAPS.
Normalmente é esse o procedimento. Cara, muito obrigado, porque eu sempre fico angustiado de ver essa confusão que as pessoas fazem. Já é difícil realmente a pessoa assimilar que há um problema mental com alguém da família, um problema na saúde da pessoa que se manifeste no aspecto mental, né? Quando tem uma doença que se manifesta no físico, fica difícil de negar, né? A pessoa tem ali uma lesão, um machucado, está com tosse continuada. E essas coisas que têm manifestação física são inegáveis. Agora, o mental, o psicológico da pessoa e a subjetividade, como você colocou muito bem lá no início da sua fala, ela não pode ser mensurada com uma infecção, com uma patologia tátil, vamos dizer assim, né? O visível a olho nu. E para as pessoas assimilarem que alguém que ela está enxergando fisicamente bem, muitas das vezes, né? Às vezes ela está ali normal, como a gente fala assim, né? Eu estou usando a linguagem do normal para traduzir o que você está falando para quem talvez não tenha pego que o normal não existe, né? Está tentando fazer essa coisa do senso comum. Né? Mas minha esposa está aqui, ó, do jeito que eu conheci, minha esposa, meu filho, minha mãe, para mim ela está normal. Essa linguagem da normatização, ela mascara e as pessoas têm vergonha, têm medo e têm preconceito com a pessoa com problema mental na família, né? Eu tenho o caso de uma prima que até a família, né, ela tem 5 irmãos, até a família tomar dimensão de que ela realmente tinha criado, desenvolvido um problema mental. Aí você vai ter que buscar essa pessoa era uma pessoa economicamente ativa, sustentava um lar, separou-se, nesse processo entrou na enfermidade, a enfermidade não se manifesta no físico, e aí como que as pessoas têm dificuldade de aceitar isso socialmente? Suas palavras foram muito esclarecedoras, porque um serviço que é assistência social, para a pessoa que está lá na ponta da sociedade, passando dificuldade econômica, não pode ser confundido com outro serviço que, de repente, vai abordar até alguém que tem condição econômica saudável. Tá empregado, tem uma família que lhe sustenta, mas mentalmente ele não está com as faculdades mentais legais, né? E esse serviço é prestado publicamente, existem espaços que a gente nem reconhece como espaço de serviço público. Fica parecendo que as pessoas estão lá passeando, né? Uma sala com gente fazendo reunião, outra sala aqui, fica essas mulheres que vêm sempre aqui, ou esses homens, essas pessoas, e fica um preconceito com esse tipo de tratamento, né? Às vezes até quem tem a enfermidade não se sente bem porque está indo para lá, às vezes não está tendo uma intervenção medicamentosa, porque não foi diagnosticado com essa necessidade. Você, vou ficar vindo aqui toda terça-feira, ficar escutando esse papo fiado. Acho que você já viu isso algumas vezes, concorda comigo? Então, assim, olha, foi maravilhoso você esclarecer essa questão do CAPS, do CAPSI, né? Eu trabalhei na prefeitura há muitos anos e vi, né, alguns processos referentes a esse tema, não tinha uma dimensão tão grande na época, né? Depois fui tomando dimensão, mas a saúde mental ela ainda é um tabu na nossa sociedade, né? E quando você fala do Setembro Amarelo, nós temos que ter clareza, nós estamos falando de prevenção ao suicídio. Exatamente. É um dos temas de enorme tabu, né? Eu vou abrir uma questão, eu nem combinei com você essa questão, se eu tiver equivocado, você me fala que eu tiro a questão, mas é porque é uma coisa que eu já recebi esse questionamento de outras pessoas, né? Não foi hoje, mas assim, por que a gente não tem, por exemplo, notícias sobre suicídio? Eu já ouvi explicação, mas eu queria aproveitar esse momento para que um profissional da área, né, uma pessoa que tem a capacidade técnica, possa fazer esse comentário, né? Porque é importante a gente ter esse tipo de esclarecimento, porque desmistifica. Na verdade, não existe suicídio no Brasil, eu nunca vi notícia. Na verdade, não é bem assim, né? Você pode fazer esse tipo de esclarecimento, por favor? Eu posso de duas maneiras. Da maneira pessoal, o que eu acho como pessoa, e o que eu acho como profissional.
né? Primeiro eu vou dizer para você sobre como pessoa, né? Como eu me sentiria se eu tivesse um membro querido, esse membro querido tivesse sofrendo com depressão e nós não tivéssemos conseguido resolver e prevenir o suicídio dele, ele viesse a óbito e isso saísse no jornal. Eu, como pessoa, ia ficar bem chateado e ia fazer de tudo para que quem tivesse exposto isso pagasse de alguma maneira, né? E isso sou eu pessoalmente falando. Agora, em questão profissional, né? Dentro dos hospitais, dentro das alas médicas, quando a gente diz o motivo do óbito, né? Isso é registrado, tá? De alguma maneira. Então, o controle para o Ministério da Saúde, ele vem através disso, através desse controle, tá? São as notificações, né? São notificações e assim a gente não expõe a pessoa, tá? Esses números eles servem para dados científicos para isso, mas eu acredito que isso não seja de interesse para colocar na mídia, sabe? Porque é muito mais interessante eu chegar aqui com você e amanhã fazer uma outra live para tentar reforçar ainda mais para as pessoas que estão assistindo a gente, para as pessoas que vão assistir a gente, né? Para a gente tentar esclarecer, para que ela não ache que depressão é bobeira, né? Para esclarecer para o senso comum que luto e depressão são coisas completamente diferentes, né? Eu tento explicar isso, eu converso sobre isso, tá? Porque a morte de um ente querido, a perda, né? Até mesmo a perda de um emprego, o fim de relacionamento, experiências difíceis, é difícil para uma pessoa suportar, né? Assim, vamos dizer, utilizar o termo que a gente estava usando, que é normal, né? O sentimento de tristeza. Mas o luto, ele é uma coisa temporária, ele é uma coisa superável, né? Apesar das ondas dolorosas de sentimento que a pessoa tem, muitas vezes, através de lembranças de um falecimento ou alguma coisa desse tipo, na depressão a coisa age direto no humor. A pessoa não sente mais o prazer de fazer determinadas atitudes, então é diferente. Quando a gente fala de transtorno, significa sofrimento contínuo, incessante, ele fica martelando, a não ser que você vá a um psiquiatra, que ele diga para você, certamente ele vai pedir para que um psicólogo avalie você, né? E aí ele vai pedir um relatório, você vai fazer o devolutivo para o psiquiatra, e aí o psiquiatra, que tem um embasamento científico e, obviamente, seja profissional, vai ler esse relatório e vai falar, olha, isso aqui é depressão, vou receitar para você antidepressivos, né? Então, essa exposição é interessante na questão didática que a gente está fazendo aqui nessa live, para deixar claro o que é a depressão e o que ela não é. Como é que a gente pode ofertar ajuda para uma pessoa que não quer a sua presença? É para isso que a gente está aqui. É muito diferente de eu colocar fulano de 42 anos acaba de cometer suicídio e se enforcou. Isso não vai resolver o problema, é só exposição. Né? Não, e tem um outro aspecto, né, que é a questão do incentivo. Você pode falar sobre isso? Que a mitigação da notícia, ela tem gente que aborda que a notícia pode incentivar outros potenciais suicidas. Olha, existe teve uma essa conversa. leitura. Existe, na verdade, um comentário, mas isso não é um embasamento científico, tá? Eu não sei se foi em 2016, 2015, 17, eu não sei exatamente qual foi o ano, mas saiu uma série chamada 13 Razões Por Quê, né, que conta uma história de uma menina que veio cometer suicídio. E houve aí uma conversa de pessoas, houveram redes sociais que falou que aquilo ali, na verdade, incentivou e que aumentou, né, a taxa de suicídio referente ao ano anterior a isso, tá? Mas isso foi só fala de senso comum. Houveram pesquisas, a gente tem artigos científicos que comprovam isso, né? E aí a gente tem pessoas preparadas para isso, que estudam, que pegaram dados, que colheram dados junto ao Ministério da Saúde. Isso foi aqui no Brasil, a gente teve em todos os países alguma pesquisa semelhante. Então, assim, a gente não tem aí uma comprovação dizendo que existe uma espécie de incentivo, não. O que, na verdade, acontece, até mesmo porque as pessoas não entendem o porquê do suicídio. As pessoas acham que a gente faz suicídio para acabar logo com a vida, e não é isso. O processo do suicídio é parar com a dor que ele sente, o vazio que ele sente,
A Que não, apatia. não é uma questão de dor física, só para deixar claro, né? Exatamente. É uma dor do eu, né? Mas essa dor, às vezes a gente acaba chegando no psicossomático, né? E aí a Claro. pessoa acaba desenvolvendo uma gastrite, acaba Sim. desenvolvendo outras doenças por conta disso. Eu só Mas é quis importante. pontuar só isso, porque tem gente que Não, acha tudo que essa bem. dor está manifestada fisicamente e não necessariamente vai estar. Não, não, não. E aí, outro detalhe importante para a gente falar sobre isso é que esse incentivo, né, não é necessário, sabe? A pessoa que já tomou sua decisão, ela quer parar com a dor, e aí não vai existir uma força externa que vai impedi-la. Se ela tomou a decisão, e aí eu mesmo eu precisei estudar bastante, eu precisei me preparar bastante para eu aprender a lidar com isso. Eu conversei, inclusive, em uma clínica onde eu trabalho há um ano atrás, um ano e meio atrás, onde eu falei, olha, por enquanto eu não estou preparado, sabe? Eu não estou Uhum. preparado. É muita responsabilidade, mas aí o momento eu parei, falei, não, cara, olha, eu sou um bom profissional, sabe? Eu acho que eu tenho muita responsabilidade, eu preciso estudar. Preciso estudar, estudar, estudar para que eu possa dar um subsídio para pessoas, né? E não deixar com que outras pessoas que não querem ter a capacitação, que escolhem esse nicho, como a gente fala, né? Esse nicho de trabalho, e acabar cometendo erros graves, né? Eu posso estar salvando pessoas, por que eu não vou fazer isso? Claro. Né? Então é muito importante. A intervenção prepara você até mesmo para você saber que você faz o melhor que você pode. Eu, felizmente, nunca perdi um paciente, né? Mas eu acredito que eu estou preparado, eu sei que eu sempre estou fazendo o meu melhor. Eu não quero simplesmente acreditar que eu não fiz o meu melhor. Então, assim, é importante a gente deixar claro que a pessoa que já tomou a decisão é difícil ela voltar atrás. Então, o que a gente tem que fazer é a intervenção para que ela não chegue nessa decisão. É para isso que a gente trabalha. É para isso que a gente toma essas decisões. Então, basicamente, acredito que seja isso. Eu espero ter conseguido esclarecer essa questão aí do porquê não expor, né? E o porquê que Claro. isso não é de interesse público, né? Não, eu fiz esse questionamento porque, como é um senso, houve essa discussão mesmo nas redes sociais, você comentou claramente, era essa a ideia que veio à minha mente, né? Teve todo um debate em torno. E a sociedade civil, ela polariza os debates hoje em dia, às vezes em cima de nada, né? O ouvido profissional é super importante, né? E você acrescentou um aspecto mais importante ainda, que existem profissões que não se sentem no direito de errar e nós somos humanos. E aí você também tem uma pressão por estar atuando numa área que vai, obviamente, num erro de avaliação, poder produzir erros fatais. Né? Então, assim, a pressão em cima de determinadas áreas profissionais ela é muito grande. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Agradecer aí o seu empenho. Você e qualquer profissional de qualquer área que lida com salvar vidas tem o meu agradecimento, né? Os meus parabéns. Nós estamos encaminhando os últimos minutos da live. Eu vou deixar aberto uma questão para você fazer uma abordagem, não é bem uma questão, é um pedido que eu vou fazer, e no final você deixar suas últimas considerações. Mas antes de partir para isso, eu vou fazer uma coisa que eu nunca lembro de fazer, esse negócio de ser youtuber, né? Essa coisa de estar online, ao vivo. A gente tem formação de professor, eu, Leandro, a gente não tem essa coisa do curte, clica no sininho. Então, eu pedi para quem está assistindo a gente, devia ter feito isso lá no início, né? Desculpa, Ilan, mas até dar uma quebrada, né? Porque é um tema pesado. Para quem está acompanhando a gente aí, acredito que para quem tenha perdido algum parente nessas condições, recentemente eu recebi a notícia de um amigo que perdeu um irmão no domingo passado. É um tema pesado, e de receber essa notícia perto da live me deixou um pouco até tenso com o tema, né? Então eu pedi para quem está
acompanhando, que siga nossas redes sociais, que possa curtir a nossa página do Facebook, que possa curtir o nosso canal do YouTube, porque a gente poderá, né, abordar esse tema novamente, abordar outros temas, e lá você encontra essa live completa, né? Não vou conseguir upar hoje, mas provavelmente amanhã, se não conseguir upar amanhã, eu vou conseguir upar em algum momento, a gente está fazendo isso, não passa uma semana nunca. Né? Mas assim, Ilan, indo para os últimos minutos e deixando você encerrar esse tema muito importante, vou destacar que nós não temos dados sobre Nova Iguaçu, nós conversamos sobre isso antes da live, né? Mas como é um tema que atravessa qualquer ambiente, nós trouxemos para o prefeito, não porque nós estamos falando de Nova Iguaçu, não existe o suicídio, não existe as doenças psicossomáticas em Nova Iguaçu, existe na sociedade, Nova Iguaçu está inserida em sociedade, então nós pegamos esse tema central no mês de setembro para falar com um profissional da área. Eu quero que você encerre comentando para mim quais são os procedimentos que uma pessoa que tem na família alguém que começa a apresentar certas características, o que ela deve fazer, onde ela deve ir, que profissional, se ela não tem condição financeira, onde ela deve ir no local público, e se ela tem plano de saúde, onde ela deve ir no hospital. Faz esse tipo de comentário, porque eu acho que encerrar com isso vai ajudar no futuro muita gente. Eu espero que ninguém precise, mas precisando, receber orientação do profissional é a melhor forma da gente mitigar esse tipo de problema. Tá. A gente lida diariamente com isso, né? Nós, profissionais da área da saúde. As orientações que eu dou, vamos começar primeiro para quem não tem uma situação financeira, né? Você tem que procurar um CAPS, né? E aí o CAPS você tem que ver como é que é no seu município, no seu bairro, né? Porque dependendo, ele pode ser um CAPS 1, e aí o CAPS 1 e o 2, ele só funciona em horário comercial. O CAPS 3, ele funciona 24 horas, mas você tem que ver como é que está no processo pandêmico. Você pode, nesses 3 casos, sempre buscar por auxílio. Eles vão te dizer quais são os procedimentos corretos a serem feitos. Existe um procedimento também com medicamentos, né? Algumas dessas medicações eles ofertam, outras não. Isso se você não tiver uma estrutura financeira. Agora, se você tiver um mínimo financeiro, eu sempre sugiro que você busque auxílio. E aí, como é esse auxílio? A gente tem que procurar por psicoterapeutas, mais exclusivamente os psicólogos, né? E aí, independe da sua vertente, da sua escolha, porque ele vai te ajudar. E aí é muito bom você procurar saber se ele lida com isso ou não. Né? Essa preparação é importante, tanto para o profissional quanto para o paciente. E aí eu tenho até alguns questionamentos em relação aos planos de saúde, que hoje em dia a gente está no embate tenso, porque as nossas sessões exigem, né, um trabalho contínuo, e normalmente esse trabalho é semanal. Então a gente pede que seja pelo menos entre 50 e uma hora, 50 minutos, 1 hora. Mas os planos de saúde hoje estão ofertando apenas 30 minutos. Né? E esses 30 minutos muitas vezes não são suficientes. Ilan, você está me dizendo que se eu tenho plano de saúde é melhor pagar? Não, eu estou dizendo para você que você pode ter um direito de escolha. Esse direito de escolha é importante. O nível da gravidade vai dizer exatamente até onde você deve ir, até como você pode chegar. Então, aqui no Centro de Nova Iguaçu, a gente tem bons profissionais que lidam com depressão, sim, mas a gente tem os planos de saúde que ofertam esses 30 minutos, né? E aí, esses 30 minutos nem sempre é suficiente. Né? E eu acredito demais que essa abordagem de 1 hora é essencial. Né? Ela é mais do que essencial. E aí, durante essa conversa, é muito importante o diálogo de onde você está, né? Conversar com ele, saber se o próprio paciente ele está disposto a ir, se ele está disposto a lidar com aquele profissional, se ele gostou, se não gostou. Né? A motivação tem que ser constante. Né? E aí, em todas as populações de pacientes, essa combinação é ótima.
Só que nem sempre o psicoterapeuta vai ser o suficiente. E aí a gente precisa entrar com os psiquiatras, ou seja, os médicos especialistas, né? Para que eles possam realmente fazer aí a aplicação dos medicamentos, caso sejam necessários, para que a psicoterapia funcione. E aí, para quem está assistindo a live desde o início, né, eu fiz a alusão de uma cirurgia para o Alof que eu paguei para ele, né? Só é possível você fazer um processo cirúrgico se você receber a medicação, né, para que eu possa cortar, para que você não sinta dor. Mas, e se você não receber anestesia? Eu vou te cortar, você vai sofrer bastante, né? Então, basicamente, essa alusão é ótima para que todo mundo entenda. O medicamento, ele não é um bicho de 7 cabeças. Muitas vezes o médico ele vai receitar algum remédio que não é bom para você, e aí a gente vai ter que ficar alterando dose, aumentando dose, trocar medicamento. Então tudo é um processo. Não tenta imaginar que um transtorno é catapora, que a gente sabe como tratar, a gente sabe como curar. Não é. É um processo de subjetividade, cada ser funciona de um jeito. Não tem uma entendeu? Fórmula de bolo, né? Exatamente, não existe uma forma de bolo, e essa é a parte mais difícil, né, da gente expor. Porque como a psicologia e até mesmo a psiquiatria, muitas vezes a gente foi questionado e a gente teve nossos problemas no passado, a pessoa, não, pô, você só quer que eu tenha mais sessões, né, para que eu tenha dinheiro. Demora 6 meses, e aí chama de, demora 6 meses, doutor, quantos deles? 3 sessões é suficiente? Não, gente, a gente está lidando com transtorno, isso vai além, muito além, né, da gente simplesmente ditar para você dias. Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui, de maneira rápida, né, enquanto eu pude, falar sobre o Setembro Amarelo, que é depressão, o que não é. Falei um pouquinho sobre como a gente pode acessar esses serviços públicos e os particulares, para que a gente possa ter uma saúde mental ok. Acho que é isso. Maravilhoso, acho que foi didático. Desculpa se eu tiver falado em algum momento alguma coisa que tenha sido equivocado, mas a gente parte do pressuposto do consciente coletivo, né? A gente parte desse senso comum, e aí é por isso que a gente traz sempre alguém das determinadas áreas para poder combater esse senso comum. Se a gente estiver reproduzindo ele, vamos combatê-lo. E agradecer a paciência, a audiência de cada um que esteve aí presente. A gente pontualmente não teve problemas técnicos, foi uma maravilha, né? Acho que o pé frio é o Leandro, hein? Vamos cobrar dele. Vamos ver na próxima live. Dia 30 de setembro, a próxima live. A princípio, nós estaremos com a Juliana Dumont, que é professora. Nós devemos trazer mais alguma pessoa, porque vai ser último dia de setembro, mas a gente só faz quinzenalmente. Então, a gente vai antecipar a discussão sobre educação e educadores por conta do Dia do Mestre, né, no mês de outubro. Então, dia 15, né? Dia 15 a gente está bolando aí um debate, né? Claro que, nesse momento, tudo acaba sendo atravessado por esse aspecto da pandemia, né, qual o impacto da pandemia na educação, o que o professor está passando, né, vários distúrbiozinhos que os professores vão desenvolvendo aí. Esse período está todo mundo pirado, né? E aí o Ilan vai ter muito trabalho com muitos profissionais da educação, tenho certeza, né? Infelizmente para nós, mas é isso. Agradecer imensamente a sua colaboração, agradecer imensamente a audiência de quem está assistindo, de quem vai assistir no futuro, e pedir novamente para que as pessoas curtam, compartilhem o nosso projeto, para que a gente continue fazendo um debate legal sobre a cidade de Nova Iguaçu, sobre temas que atravessam a cidade de Nova Iguaçu, como é este, e que cada prefeito e prefeita, né, que se torne, cada cidadão se torne prefeito e prefeita, no sentido de que veja problemas da cidade, que dê sua opinião, que ouça opiniões divergentes, e que a gente possa construir uma ágora, né, um espaço em que a sociedade se discuta. Vou agradecer mais uma vez e encerrar essa live. Um abraço, boa noite, boa tarde ou boa madrugada para todos vocês. Igualmente. Muito obrigado.